Bom. Assine esse canal. E interessante um artigo hoje, publicado na Folha de hoje, um artigo da Angela Davis. Angela Davis, uma ativista dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Acho que fez parte, inclusive, de Black Panther Party, o partido das Panteras Negras. Foi presa, acho que até exposta para fora do país. Sofreu as consequências da luta do Partido das Panteras Negras lá na Califórnia. Pois bem, hoje virou uma intelectual, afro-americana e vai estar aqui no Brasil. A Folha de São Paulo de hoje, a ilustríssima, hoje é dia 29 de setembro, publica um artigo muito interessante, embora eu possa divergir de alguns pontos de vista. Mas a principal tese dela é de que os movimentos sociais devem fazer uma luta conjunta. E entre os movimentos sociais que devem fazer essa luta conjunta, ela destaca o movimento negro, afro-americano, evidentemente, dos Estados Unidos, e o movimento LGBT. Ela diz que esses movimentos deveriam trabalhar de mãos dadas. Eu acredito nisso também, só que tem que avisar a liderança LGBT. Por exemplo, aqui no Brasil, a liderança LGBT é também racista. Eu lembro que quando surgiu o Grupo Gay da Bahia, que provavelmente foi o primeiro movimento de afirmação do orgulho homossexual, o GGB, que foi criado aqui pelo antropólogo Luiz Motti. Ele veio de São Paulo, se fixou aqui na Bahia. Isso no final dos anos 70, início dos anos 80. Eu me lembro que amigos meus homossexuais que engrossaram a luta do GGB logo saíram. O Wilson Santos, por exemplo, Hamilton Vieira, Passarinho e outros negros homossexuais que também eram negros que lutavam pela causa do combate ao racismo, racharam com o GGB sobre a acusação de que a cúpula do GGB, professor Luiz Motti, etc., que não é negra, praticava racismo e assédio contra os negros homossexuais. E eles saíram e criaram o grupo Adé Dudu de homossexuais negros. Então, que o movimento negro sempre foi muito generoso, sempre quis lutar junto com outros grupos, com outros movimentos, inclusive com o movimento LGBT. Agora é preciso avisar o pessoal LGBT, a liderança LGBT, ou mesmo a liderança do movimento feminista, que é outro movimento que o movimento negro também abraçou, de que é necessário primeiro eles superarem o grau de racismo interior que eles têm, porque em geral essas lideranças desses outros movimentos não é negra. O movimento negro a liderança negra fica como assim isolada, ela é generosa, mas ela não é bem aceita em outros espaços. Mas a Angela Davis, ela quer abordar dois pontos interessantes, Ela, no final do artigo, ela diz que vai discutir a luta pela ampliação dos direitos humanos nos Estados Unidos e que na causa LGBT inclui o direito igual ao casamento e também o direito que os negros têm de fazerem parte, de servir ou não o serviço militar nos Estados Unidos. Ela diz que, na verdade, os homossexuais, aliás, fazer parte do serviço militar. Ela diz que, na verdade, a luta do movimento LGBT seria pelo direito de se recusar a fazer parte das Forças Armadas, porque ela diz que é preciso analisar o caráter da instituição Forças Armadas, que é opressora, que é machista, etc. Então ela diz o seguinte: eu jamais sugeriria que essas lutas em torno de igualdade formal não tenham sua importância.
a luta pela incorporação dos homossexuais, do LGBT, né, transexuais, lésbicas, etc., nas Forças Armadas, e também a luta pela igualdade do casamento, ou seja, o direito que o LGBTQ quer para se casar, aquele casamento formal. E é sobre isso que eu quero falar, porque eu tenho falado isso nas minhas aulas de cultura e sociedade, e mesmo de comunicação e atualidade lá na academia, e percebo um certo estranhamento. Eu vou contar um episódio ocorrido ainda esta semana na minha aula. Então ela diz que ela jamais sugeriria que essas lutas em torno da igualdade do LGBT servir às Forças Armadas, igualdade formal, não tenham sua importância. Mas é igualmente importante, diz Angela Davis, considerar aquilo a que os grupos subrepresentados demandam acesso. Diz Angela Davis, eu pensaria que tais demandas democráticas também teriam que considerar o caráter profundamente antidemocrático da instituição. Melhor seria o direito igual de recusa ao serviço militar para homens brancos, mulheres brancas, mulheres e homens negros, gays e lésbicas de todos os contextos raciais e étnicos. E a outra problemática que Angela Davis coloca é em torno do casamento gay. Os debates, diz ela, escreve ela nesse artigo de hoje. Ela vai estar aqui, eu acho, agora em outubro, participando de um pré-lançamento do novo livro dela que vai ser lançado no Brasil em 2020. Ela diz o seguinte: os debates em torno do casamento gay requerem uma abordagem mais complexa. As estruturas da heteronormatividade e as diversas violências que essas estruturas e seus discursos implicam não desaparecem necessariamente quando a sexualidade dos participantes é outra. Ela diz mais: não estou sugerindo, e a mesma coisa, nesse sentido eu concordo com a Angela Davis, eu não estou sugerindo que não devamos reivindicar o direito de que gays e lésbicas possam incorrer nessa prática, a prática do casamento, que é uma instituição da heteronormatividade, historicamente. Mas também precisamos refletir sobre a própria instituição do casamento. Quer dizer, o que gera uma certa polêmica quando eu coloco isso nas minhas aulas, eu digo, como é que os homossexuais das várias siglas, reivindicam o casamento, que é uma instituição da heteronormatividade, que gera uma série de problemas. O casamento heterossexual não é um mar de rosas. Muito pelo contrário. Angela, e agora veja bem, os gays querem também sofrer os mesmos problemas que os heterossexuais sofrem nas suas relações dessa instituição que é o casamento. Ela diz aqui, Angela Davis, trata-se de uma instituição econômica, exatamente o casamento. Ela diz respeito à propriedade, não a relações humanas. Tampouco relações íntimas. Ou seja, quando você se casa, você está fazendo um pacto econômico, onde se ressaltam principalmente as relações de propriedade, relações de afetividade, de generosidade no casamento são exceções. Quer dizer, o que se discute é o que é meu, o que é seu, eu sou proprietário disso, você é minha propriedade. A partir do momento que você se casa, você é meu ou você é minha, eu não permito de outra forma. É isso que Angela Davis está dizendo, Não se tratam de relações humanas, tampouco relações íntimas. O que significa, diz Angela Davis, reivindicar o direito igual ao casamento sem reconhecer o papel que o casamento desempenhou na reprodução de desigualdades de raça e gênero? No contexto da democracia burguesa, que é a norte-americana, e de certa forma o Brasil tenta emular essa democracia burguesa, embora há um gap muito grande, como diz o Renato Ortiz, aqui a modernidade ela se dá
a fórceps. Até hoje, na verdade, o Brasil não entrou na era nem da democracia burguesa estrito sensu. Nesse contexto, o casamento sempre foi uma instituição machista, e machista aqui, Angela Davis, eu acredito que ela está falando não em termos do gênero, porque nós sabemos que assim como existem homens machistas, existem mulheres machistas com as mesmas práticas machistas atribuídas, digamos assim, ao patriarcado, o mandonismo. Ela quer mandar. Isso ocorre nas relações também homoafetivas entre mulheres e mulheres, entre homens e homens. Pois bem, sempre foi uma instituição machista, racista e heterossexista, que diz respeito principalmente à acumulação e distribuição de propriedade. Por exemplo, no Brasil, durante a experiência do escravismo colonial, que durou quase 400 anos, pessoas escravizadas não podiam casar. Ela diz aqui. E quando surgiam configurações familiares que não correspondiam ao padrão da família nuclear, implementavam-se ideologias racistas complexas a fim de consolidar ainda mais as hierarquias raciais. Vivemos com essas ideologias hoje. Então são esses dois pontos dessa reivindicação de igualdade, ou supostamente de direitos iguais para lésbicas e homossexuais, digamos assim, ganharem o status de casados. Eu discuto isso na sala de aula, alguns alunos levantam e dizem: não, professor, mas não é isso, são igualdades de direitos. Sim, igualdades de direitos já estão assegurados na lei, na Constituição brasileira. Então pessoas homoafetivas que tenham relações, elas podem procurar o cartório, elas podem procurar os organismos para que tenham inscrito, né, em declarações, direito à pensão, direito à herança, tudo isso. Inclusive o Supremo Tribunal Federal já decidiu, né, pela igualdade de direitos, mas isso é uma questão do direito civil, não é da instituição casamento, que não assegura direito algum, pelo contrário, né? Já que é uma instituição burguesa, uma instituição mais baseada na disputa de propriedade do que realmente na afetividade. Então eu coloco isso, há um estranhamento toda vez que eu coloco isso nas minhas aulas. Uma outra questão aqui não diz respeito ao ponto trazido no artigo de Angela Davis sobre o movimento LGBT reivindicar o direito igual de ingresso e serviço militar. Mas esta semana nós tivemos a honra, numa das minhas aulas da pós-graduação, de receber um professor que publicou um livro, Batidas e Batuques, Silvio Romero, fruto do mestrado dele, ele falando sobre a ação policial na Primeira República Brasileira, ali entre os anos, depois de 1889 até 1912, na verdade, né, das ações de repressão ao candomblé, né, aos batuques, vamos dizer assim. E ele, além de pesquisador, ele também é capitão da Polícia Militar, que faz um trabalho exatamente dentro da Polícia Militar no estado da Bahia. Hoje há um grupo de policiais que levam para essa instituição, a Polícia Militar, a crença baseada na tradição dos orixás, né? Assim como tem o capelanato católico. Hoje a Polícia Militar, além de padres, permite que outros sacerdotes, inclusive sacerdotes das religiões de tradição de orixás, participem. E ele dizia, e foi um ponto polêmico, quando ele falava que o candomblé é uma religião, e eu questionei se de fato era uma religião e por que os praticantes dessa tradição, né, querem ter o status de religião, como religiões, a exemplo das religiões de matrizes hebraicas, judaicas e islâmicas, como é o caso do catolicismo, do cristianismo, o islamismo e o judaísmo, né? São religiões que têm seus dogmas
Esses dogmas estão inscritos em geral num texto que eles consideram texto sagrado. No caso do cristianismo é a Bíblia, no caso do islamismo é o Corão e no caso do judaísmo é a Torá. E eu dizia, olha, mas a religião de tradição dos orixás, não existe um dogma, nada está inscrito num texto sagrado ou num livro sagrado, que é um dos pré-requisitos, digamos assim, na análise estrito senso do que torna uma crença uma religião, seria a existência de um texto, de um dogma, de um texto sagrado. A tradição dos orixás não existe isso, não existe também um poder central, como é o caso do catolicismo, né? Quer dizer, não tem um homem ou uma instância que determine, né, os rituais, etc, etc. Cada um faz do seu jeito, de acordo com a tradição dos orixás. E eu questionava isso, porque os praticantes das crenças de matrizes africanas passaram a reivindicar o status de religião. Isso não é uma contradição? Querer se, digamos assim, entre aspas, se igualar às demais religiões, digamos assim, de origem ocidental, de origem principalmente ali na Arábia, essas religiões que surgiram ali no Oriente Médio e depois se tornaram religiões ocidentais. Não seria isso uma contradição em termos? Eu até, discutindo, eu chego a datar a partir de quando no Brasil os praticantes da tradição dos orixás passam a reivindicar para o candomblé o status de religião como aquelas outras, né? Isso é datado do início dos anos 1980, aí pelo 81, 82, quando ocorreu aqui em Salvador um grande evento internacional chamado da Tradição dos Orixás, um evento internacional organizado aqui na Bahia. Me parece até que foi no Centro de Convenções da Bahia, que tinha assim como alguns dos organizadores o Edivaldo Brito, que tinha sido prefeito biônico de Salvador e que é praticante, é da religião. E a estrela maior desse encontro internacional foi exatamente a Ialorixá Estela, do Ilê-Axé Opoafonjá, que morreu recentemente, né? E ali ela foi a estrela principal porque pela primeira vez ela reivindicou ao candomblé o status de religião sem mistura, ou seja, sem sincretismo. Seria uma religião pura, né? E a partir daí começaram essas reivindicações a respeito da possibilidade do candomblé ser uma religião. Quer dizer, isso é bastante questionável, polêmico, e eu tenho colocado isto. Será que precisamos regredir a esse status de religião tal qual a tradição judaico-cristã? É uma pergunta que fica no ar e nós continuamos o debate. Assine esse canal e vamos discutir essas coisas. Um abraço, até breve.